Olá, pessoal, boa noite, tudo em paz com vocês? Espero que sim. Enfim, vamos iniciar nossa aula de hoje, inicialmente dando uma revisadazinha breve, na verdade não uma revisada propriamente dita, mas uma relembrada aí do que a gente viu até agora na nossa disciplina, tá bom? Então, o que a gente viu aí anteriormente? Nós iniciamos a nossa disciplina tentando inicialmente fazer uma diferenciação, uma contextualização, né, do que era tutela, do que era processo, ação, jurisdição, enfim, nós fizemos esse primeiro momento na disciplina, ainda na aula passada, né, na aula síncrona passada. Depois nós verificamos os tipos de espécies, os tipos de tutela jurisdicional que existe. Aí analisamos a tutela jurisdicional quanto ao pretendido, tutela de conhecimento, execução e cautelar. Depois, quanto à definitividade, onde a gente viu a tutela definitiva e a tutela provisória. Como vocês devem lembrar, a gente viu as tutelas provisórias, as classificações da tutela provisória. Então, nós vimos que existem as tutelas provisórias de urgência e as tutelas provisórias de evidência. As tutelas provisórias de urgência podem ser cautelar ou conservativa, antecipada ou satisfativa. E vimos a diferença entre essas duas tutelas, passamos aqui um tempo falando sobre a diferença da cautelar ou conservativa, da antecipada ou satisfativa. Inclusive, a gente teve na aula passada, na aula 5, uma oportunidade de verificar alguns casos, 3 casos, em que a gente analisava se era uma tutela antecipada ou se era uma tutela cautelar. Então, fizemos essa reflexão ainda durante a aula passada. Depois, a gente falou dos requisitos, fumus boniuris e o periculum in mora, que estão previstos no artigo 300 do CPC, que diz: a tutela de urgência será concedida, isso os requisitos de uma maneira geral. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Lembrando que fumus boniuris, alguns entendem que seria menos do que probabilidade do direito, como fala o artigo 300. Então, existe uma discussão na doutrina de que, na realidade, não seria fumaça do bom direito, mas sim a probabilidade do direito, que seria algo a mais, né? Porém, isso é uma discussão doutrinária. De uma maneira geral, a doutrina entende como probabilidade do direito como fumus boniuris, como sinônimos. E eu tinha falado para vocês também o seguinte, que esses requisitos, fumus boniuris e periculum in mora, são requisitos das tutelas de urgência. Mas quando eu falo de tutela de evidência, só é necessário, na realidade, a fumaça do bom direito e se enquadrar em alguma das hipóteses legais, em alguma das hipóteses previstas no artigo 311 do CPC. Então, são 4 hipóteses que ocorre a tutela de evidência, e que para você conseguir a tutela de evidência, basta você se encaixar numa dessas hipóteses e, obviamente, demonstrar a probabilidade, a plausibilidade do seu direito. Depois nós começamos, na aula anterior, no estudo das características em si das tutelas de urgência, aqui especificamente das tutelas de urgências. Nós vimos a referibilidade ou instrumentalidade de respeito à tutela cautelar. A tutela cautelar não é um fim em si mesmo, mas ela é um instrumento para assegurar que futuramente um direito material eventualmente seja resguardado, ou seja, para garantir que aquele processo ele tenha, no final das contas, alguma efetividade. Vimos também que as tutelas de urgência são temporárias, e aqui também, até para a tutela de evidência, são temporárias, no sentido de que são feitas, são concedidas, não para ter uma aplicabilidade definitiva, para sempre, não, mas para serem substituídas pela tutela definitiva ao final do processo. Também vimos que essas tutelas, elas apresentam uma espécie de sumariedade de cognição. Como assim? Sumariedade de cognição quer dizer cognição, conhecimento, análise pelo juiz. A análise do juiz para conceder a tutela de urgência, a tutela provisória, ela é uma análise superficial. Ela é uma análise que não é aprofundada, não é feita uma instrução, uma produção de provas vasta, não. Diante das provas que são apresentadas, o juiz decide pela concessão ou não daquela tutela provisória. Depois nós falamos da precariedade ou revogabilidade. O que é isso? Olha, como a análise do juiz é uma análise superficial, essa tutela, obviamente, ela tem que ter a possibilidade de sofrer alteração no decorrer do processo, desde que haja alterações nas reais circunstâncias que autorizaram a concessão dela.
Imagine, até se tem um exemplo, imagine uma ação de alimentos em que foi deferido alimentos provisórios no início do processo, uma tutela antecipada, e que ao longo do processo a situação se modifique. Aquele pai que deveria pagar os alimentos, agora ele está numa situação econômica, enfim, pior. Aquele filho que recebia os alimentos, agora já está numa situação que não necessita de tudo aquilo. Então, havendo uma mudança, nada impede que no mesmo processo seja rediscutida aquela tutela provisória. Isso é a precariedade dela. Depois ainda nós falamos da fungibilidade, prevista lá no artigo 305, parágrafo único, em que, via de regra, se o autor solicita uma tutela antecipada, como se fosse um cautelar ou vice-versa, mesmo assim o juiz a considerará. Só vai haver, se for o caso, a adequação do procedimento. Então, era uma tutela cautelar, mas ele pede como antecipada. Ou era uma antecipada e ele pede como cautelar. Bem, o que importa é que a situação aqui é de urgência, o que importa é que há um fumus borrioso e o perigo menor, se for detectado, o juiz ele vai receber e vai adaptar o procedimento aqui. É isso que diz as características da fungibilidade. Por fim, ainda na nossa aula síncrona da semana passada, nós falamos da reversibilidade da tutela antecipada e iríamos começar falando do perigo de dano reverso ou inverso, que é o que eu vou retomar a partir daí, certo? Reversibilidade em relação à tutela antecipada. Nós vimos a regra inserida no artigo 300, parágrafo 3º do CPC, que diz o seguinte, ó, repetindo o que a gente viu na aula passada, tu só faz uma reunião, uma revisãozinha rápida, para que vocês se contextualizem, né, para que os colegas que ainda estão chegando, enfim, possam pegar o prumo, viu? Essa é a ideia. Artigo 300, parágrafo 3º diz, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, sempre que o juiz analisar que se ele conceder aquela tutela antecipada e se houver no futuro, no decorrer do processo, se ele constatar que aquele autor que recebeu aquela tutela antecipada não tinha direito àquilo, se ele perceber que, se isso pode acontecer no final, e ficar impossível de restaurar a situação anterior, o juiz ele não pode conceder aquela tutela antecipada. Ele só pode conceder a tutela antecipada se, em tese, ele verificar que, olha, chegado no final do processo, esse indivíduo que for derrotado, a gente pode retornar àquela situação anterior. Ele pode devolver o bem, por exemplo, e tranquilamente a situação pode se normalizar. Então, essa seria a ideia da reversibilidade da tutela antecipada, certo? Só pode conceder uma tutela antecipada, de natureza antecipada, se ela for reversível. Se ao final do processo, caso a pessoa que foi beneficiada seja derrotada, se tiver como retornar à situação anterior. Foi aí que a gente parou, e a gente parou citando algumas situações que tecnicamente se mostram como irreversíveis, mas que mesmo assim a jurisprudência ela permite a concessão dessa tutela antecipada. Eu vou citar o primeiro exemplo, que eu creio que eu comentei com vocês na aula passada, mas o primeiro exemplo seria alimentos. Vocês lembram que os alimentos, vocês estudaram lá em Direito de Família, vocês lembram que os alimentos, eles têm o caráter de irrepetibilidade. Eles são irrepetíveis. O que significa isso? Significa que uma vez, né, que for pago para aquele que era o titular daquela obrigação alimentar, então, foi pago os alimentos para o titular do direito. Por mais que depois haja uma mudança naquela situação, por mais que depois se perceba que aquele pai, por exemplo, devedor, não tivesse a obrigação, por mais que isso ocorra, ele não pode exigir a devolução daquela quantia que foi pagar mais ou que foi pago de forma equivocada, digamos assim. Essa é a ideia da irrepetibilidade. Os alimentos, então, trazem essa característica aí bem complicada, porque, ó, imagine uma ação em que se discute essa obrigação alimentar, um filho entra com ação contra o pai, requer alimentos, esse filho já é um adolescente, imagina a situação, já é um adolescente, o juiz determina liminarmente que sejam pagos esses alimentos, uma tutela antecipada, certo? O pai vem pagando, mas no decorrer do processo, o pai descobre que aquele filho já se encontra casado com outra pessoa e que, tecnicamente, ele não teria, o pai não teria obrigação de custear aqueles alimentos, já que com o casamento se obrigaria, se encerraria essa obrigação alimentar. Então, imagine essa situação.
Então, assim, a lógica seria, poxa, mas no final do processo se comprovou que o filho não tinha necessidade dos alimentos, que o pai não era obrigado a pagar esses alimentos porque ele já era casado. Ótimo. Mas o pai pagou várias parcelas. Eu posso retornar à situação anterior, exigir a devolução daquelas quantias? Não, porque os alimentos são irrepetíveis. Então, a concessão de alimentos como uma tutela antecipada, ela foge um pouco dessa regra do artigo 300 parágrafo 3º. Por mais que se corra o risco de, caso aquela pessoa pedir os alimentos provisórios, seja derrotada ao final do processo, e com isso não vai ter a possibilidade legal da parte prejudicada de exigir a devolução daquilo que foi pago como tutela antecipada, mesmo assim vai ter que ser concedida. Até por previsão legal mesmo, né? A lei de alimentos, ela já fala da possibilidade dos alimentos provisórios. Além disso, alimentos são valores, enfim, que a gente chama de urgentíssimos, seria uma situação muito urgente. Trata da própria sobrevivência da pessoa, né, da existência digna da pessoa. Então, em algumas situações onde há uma urgência maior, onde há uma relevância maior, essa regra do 300 parágrafo 3º acaba sem aplicabilidade, tá certo? Como exemplo, esses alimentos. Um outro exemplo que a gente pode citar, uma cirurgia de alto custo. Imagina aquela pessoa que pede como tutela antecipada uma cirurgia de alto custo ao plano de saúde, vida ou morte, o juiz autoriza. Vamos imaginar que no decorrer do processo o juiz compreenda de fato que não era obrigação do plano de saúde a custear aquele tratamento, certo? Aí o que é que o juiz vai fazer? O juiz vai mandar o autor devolver a quantia referente ao tratamento. Vamos imaginar que a quantia seja uma quantia gigantesca, R$500 mil, e aquela pessoa não tem condições nenhuma, não tem bens, não tem nada para dar, para fazer a devolução daquele pagamento. Bem, vai ficar por isso mesmo, né? Apesar de haver essa proibição, que a tutela antecipada ela não pode ser concedida se houver um perigo da irreversibilidade dos seus efeitos, mesmo assim, em situações de extrema urgência, a jurisprudência admite. Foi aí onde a gente parou na aula passada, tá certo? E vamos começar na aula passada a analisar um outro instituto, uma outra característica referente às tutelas de urgência, que é a história do perigo de dano reverso ou dano inverso. Dano reverso ou dano inverso. Oi, quem levantou a mão? Fui eu, professor. Boa noite, pessoal. Professor, surgiu uma dúvida aqui. Naquele caso de, por exemplo, uma família entra com ação contra uma pessoa, porque, no caso de atropelamento, atropela o chefe de família e esse cara ele era a única pessoa que trazia o rendimento para casa. A gente está falando de uma ação de um dano. Só que esse dano tem caráter alimentar. Em caso de descobrimento desse autor não ter tido culpa, não ser sentenciado, né, a gente pede a antecipação do resultado, só que ele não vai comprovado a culpa dele. Não tem um dolo, ele não foi culpado. Então, esses alimentos esse dano que foi dado à família, pode se encaixar nessa questão de alimentos e não ser devolvidos? Ótima pergunta. Isso é um ponto que a gente pode até depois pesquisar junto, porque é como você perspicazmente já compreendeu. Porque, Jânio, é uma indenização. Na realidade, aquilo é de natureza indenizatória. Só que aquela indenização, ela surge a partir de uma obrigação alimentar que a pessoa falecida tinha, né, com os familiares, com os filhos. E aí, será que se eventualmente tiver uma tutela antecipada e aquilo for pago equivocadamente, depois se perceba que quem provocou o acidente pagou esses alimentos de forma antecipada, não tinha culpa, a gente pode alegar a questão da irrepetibilidade dos alimentos? Assim, se é algo realmente para se pesquisar, se já houve até alguma manifestação da jurisprudência nesse sentido. A primeiro ver, eu entendo que, apesar de vir dessa natureza alimentar, dessa obrigação alimentar, eu entendo que é uma verba indenizatória. Então, assim, a princípio, minha resposta, minha opinião, pode estar errada, pelo entendimento da jurisprudência, claro, tem que se fazer uma pesquisa nesse sentido, mas minha opinião é que, nesse sentido, a gente não poderia enquadrar especificamente como a irrepetibilidade, né? Seria interpretação, mas é interessante. Eu faço até a sugestão, depois, ver se tu encontra alguma coisa, viu, Carlos? Pesquisando, tu encontra alguma coisa. Certo, professor. Interessante. Fiquei com essa dúvida, mas realmente vai depender muito do ponto de vista e, enfim, tem várias respostas para isso, né? Várias interpretações. Da interpretação, mas verdade. Muito obrigado. Mas é muito interessante,
por nada. E aí fica até como um ponto, por ser interessante, muitas vezes nem ter manifestação da jurisprudência, fica até como um ponto interessante para pesquisa mesmo, né? Até para, quem sabe, aí o TCC de vocês, né? Que já está bem próximo Exatamente, aí. pensei nisso. Pois é, que vocês já começam no semestre que vem. Certo. Pois Muito é, obrigado, ótimo. cara. Valeu. Então, gente, ó, o perigo de dano reverso ou inverso, ele, a princípio, né, parece um pouco com a ideia da tutela antecipada, mas não é a mesma coisa. Lá na tutela antecipada, a gente diz o seguinte: não pode uma tutela antecipada ser concedida se mostrar como irreversível, né, os seus efeitos, caso no futuro a pessoa que foi favorecida seja derrotada no processo. Não tem mais como desfazer aquela tutela antecipada. Essa é a ideia. O perigo de dano reverso ou inverso, ela vai surgir, né, quando é assim, ó, não se deve conceder uma tutela provisória quando eu afasto o perigo, eu afasto aquela situação de risco para a parte que solicitou, mas eu jogo para outra parte, para a parte contrária do processo requerido, um risco, um perigo similar. Então, a pessoa que ingressou aqui com uma ação, ela trouxe a fumaça do bom direito, perigo imóvel, realmente é um perigo, aí ela está pedindo uma tutela de urgência. Só que se eu conceder, eu vou também causar um dano, posso causar um dano grave para outra parte. E, a princípio, isso impede essa concessão da tutela provisória. Essa história, né, é que é o perigo de dano reverso ou inverso. Ou seja, mais uma vez, eu não posso, a pretexto de proteger o requerente, conceder uma tutela provisória que vai causar um dano, um estrago tão grande ao réu. Eu sei que, de forma teórica, isso fica até complicado da gente, fica meio complicado de forma teórica a gente visualizar isso, é verdade. O que é que eu fiz? Na realidade, isso aqui é interessante, vocês até fazerem uma pesquisa na própria jurisprudência sobre o tema. Vocês vão encontrar muita coisa, tem muita coisa na jurisprudência sobre o tema. Eu vou aqui começar mostrando esse exemplo de uma situação que envolve essa discussão, tá bom? Vou dar um exemplo, mostrar um exemplo jurisprudencial para vocês tentarem visualizar na prática essa história do perigo de dano reverso ou inverso, tá bom? Esse caso aqui, que eu estou mostrando a vocês no slide, é um caso que envolve duas empresas que trabalham no setor de cosméticos, farmácia, e tinham negócios entre si. Uma delas suspeitou que a outra estava falsificando produtos seus. E essa que estava com essa suspeita de que o outro estava praticando falsificação, ingressou com uma ação, fez um pedido de tutela, alguns pedidos de tutelas provisórias que foram indeferidos pelo juiz. Diante disso, ela recorreu, né, manejou um agravo de instrumento e o tribunal se manifestou. Essa aqui, isso que eu estou mostrando para vocês, é trecho desse acordo, da fundamentação desse acordo, tá certo? Relatório e fundamentação. Aí vem dizendo: Magístrado do Brasil Laboratório do Dermocosméticos Limitada agrava da decisão pela qual o doutor magistrado, nos autos da ação cautelar de busca e apreensão que move contra ervas farmácias de manipulação fitocosmética, designou a audiência de justificação para dia 28, determinando a citação da agravada no termo do artigo 285. Inconformada, insiste no deferimento do pedido liminar, porque, uma vez citada, será difícil a prova no sentido de que a agravada está fabricando produtos cosméticos, utilizando-se indevidamente do nome e CNPJ do agravante, que por contrato era quem lhe fornecia esses produtos para comercialização. Então, esse que fornecia os produtos estava suspeitando que a outra estava falsificando seus produtos. Beleza. Então, ela entrou com essa busca e apreensão, essa ação cautelar, enfim, e pede uma série de liminares. O juiz, em vez de conceder as liminares, analisar, marca sua audiência. Aí está indignado: olha, vocês citarem um réu só para depois a gente analisar isso, quando o réu se defender, ele pode alterar a verdade, ele pode esconder os produtos, e aí a gente vai ficar sem nenhum tipo de prova, inclusive. Essa é a ideia. E aí, vamos. Ou seja, a agravada está comercializando produtos supostamente fabricados pelo agravante, o que fere o seu direito de proprietário industrial e pode acarretar dano à sua imagem perante o mercado consumidor. Diante desse quadro, requereu concessão de liminar para que fosse determinado. Olha o que ela pediu como liminar. Vocês percebem o risco, bem claro, né? Há um risco muito grande. Porque se realmente essa ré estiver falsificando, poxa, além do prejuízo econômico de deixar de ganhar dinheiro, e se esses produtos falsificados provocarem danos aos clientes, e de repente os clientes acharem que foram que compraram, que eles compraram engano, né, que a responsabilidade é daquela empresa inicial.
aquela empresa inicial vai ter, no mínimo, a reputação dela manchada, né? Vamos lá, o que é que pediu como liminar? O recolhimento e apreensão de todos os produtos da linha Aquis, bem como embalagens, rótulos e insumos. A apreensão dos computadores utilizados na administração da empresa, livros contábeis e fiscais. E C, expedição de ofício ao Ministério Público Estadual e Federal, Anvisa e Vigilância Sanitária dos municípios tais. Contudo, o douto juiz apenas designou a audiência de justificação com citação da agravada. Entende que, com fundamento no artigo 804 do CPC, isso é antigo CPC, claro, pode o magistrado considerar a eliminação efetiva do réu, se citado puder torná-lo ineficaz, sendo este o caso dos autos. Pronto. Só para revisar mais uma vez, olha o que, é que eles pediram. Eles pediram o recolhimento e apreensão de todos os produtos da linha Aquis que encontrarem lá, que era o que supostamente estava sendo falsificado, bem como embalagens, rótulos e insumo, ou seja, em matéria-prima. Então, imagine que, sei lá, fosse um hidratante. Eu não sei se era esse, mas imagine, é um hidratante. Então, se você encontrar algum hidratante Aquis lá, apreenda. Se você encontrar embalagens desse hidratante, apreenda. Rótulos, apreenda. E matéria-prima para fabricar, apreenda. Sim. Mas se tiver embalagem lá ainda sem rótulo, está servindo para a produção de outro material que não o seu, que não seja uma falsificação. Sim, e se essa matéria-prima é utilizada para fazer diversos produtos? Então, olha a situação. Aí depois pede a apreensão dos computadores utilizados na administração da empresa, livros contábeis e fiscais. Praticamente paralisa aí o setor administrativo da empresa. Prende todos os computadores, os livros, prende tudo. E C, a expedição de ofício, né, para o Ministério Público, para averiguar o crime, Anvisa, etc. Essa é a ideia. O que é que eles decidem? Só resumir aqui, né? No final das contas, eles dizem o seguinte, esse acordo. O perigo de dano, no caso, é reverso. As medidas liminares requeridas pela agravante são de extrema gravidade. E caso não se constate o ilícito alegado, ou ao menos não exatamente como alegava a agravante, seria difícil o retorno da empresa agravada ao status quo ante, ainda que se exigisse caução da agravante. É assim, vamos imaginar que o juiz concedesse essas liminares. Ele determinasse a apreensão dos produtos da linha Aquis, dos insumos, dos rótulos, das embalagens, que ele determinasse a apreensão dos computadores da empresa, dos livros fiscais, etc. E se ficar, no decorrer do processo, provado que não tinha nenhuma falsificação, e se ficar aprovado no decorrer do processo que era, por exemplo, uma atitude maliciosa da empresa, da primeira empresa que entrou com a ação, para atrapalhar o andamento das atividades de uma concorrente sua. Então, assim, se o juiz realmente concedesse tudo isso, podia ser que ele prejudicasse de uma forma gigantesca a empresa requerida. Olha, se eu determinar a apreensão desses materiais que você está requerendo, e se de repente depois não tiver nada a ver, não tivesse acontecido falsificação, mas fosse uma cláusula contratual, por exemplo, você tivesse feito contrato e passava essa atribuição para ela, você vai paralisar a empresa. A empresa, ela vai, além de sujar o seu nome, né, diante da comunidade geral, essa empresa ré, ela vai ter o seu funcionamento alterado. Até mesmo, às vezes, totalmente paralisada. Então, isso que você quer, talvez seja demais. Então, não posso, para, de fato, tirar um perigo seu, jogar para o outro lado um perigo muito grande também, né? Um perigo equivalente. Então, é isso, né, que se fala da proibição do perigo de dano reverso ou inverso, tá certo? Vou dizer a vocês, é interessante que no estudo de vocês possam dar uma pesquisada em outras situações que seja esse perigo de dano reverso ou inverso, até para que vocês consigam visualizar ainda mais a utilidade disso na prática, tá certo? Estou só citando um exemplo aqui para vocês dessa temática. Além desse trecho aqui, gente, deixa eu só me localizar aqui nos meus slides, tá bom? Para ir conversando com vocês sobre o que vocês viram também nas últimas aulas. Então, com isso, a gente encerra o conteúdo que a gente iniciou na semana passada, que a gente analisou até a aula síncrona da semana passada, tá certo? Na sexta-feira, creio eu, deixa eu me lembrar aqui, deixa eu compartilhar também o slide com vocês. Na sexta-feira,
Rosalind pergunta, seria como o prejuízo da parte agravada fosse maior que a da parte agravante? Nesse exemplo aí Então, sempre vai tomar como referência isso. Bem, se eu vou tirar um prejuízo de uma pessoa e vou jogar um prejuízo tão grande, ou, né, enfim, ou próximo ou maior do que o requerente está pedindo, eu não posso fazer essa concessão, porque isso vai causar uma desigualdade até nessa relação em si, né, nessa relação processual. E essa seria a ideia. Na aula da sexta-feira, creio eu, acho que foi isso mesmo, eu deixei para vocês um texto, né, para vocês começarem a leitura, sobre o procedimento em si das tutelas provisórias, né, de urgência, quem está falando das tutelas de urgência. Então, assim, ó, primeiro momento a gente viu esses conceitos, características gerais, depois vocês passaram a leitura de um texto, na sexta-feira, onde alguns itens, algumas questões de regras gerais, eu deixei para do procedimento das tutelas de urgência, eu deixei lá para que vocês pudessem fazer essa leitura. Pronto, foi isso. E aí, a gente começou essa leitura falando sobre a questão da oportunidade ou momento em que é concedida, em que é requerida ou concedida a tutela provisória, e aqui a gente está falando das tutelas de urgência, tá bom? Então, a partir da aula da sexta-feira, a partir dessa leitura, na segunda-feira, a gente continuou, que já vou falar sobre o que foi feito na segunda-feira, a gente continuou com esse estudo, iniciou e continuou com esse estudo dos procedimentos das tutelas de urgência. Certo, Júlio? Eu já entendo que é uma tutela cautelar, já entendo que é uma tutela antecipada, isso aí direitinho. Mas como é que se solicita isso na prática? Bem, então a gente iniciou na sexta-feira com a leitura, esse estudo desses procedimentos, das regras gerais dos procedimentos, e na aula da segunda-feira de ontem vocês começaram a estudar os procedimentos em si. Então, no primeiro momento, a gente falou sobre oportunidade e o momento. O que significa isso? Significa o seguinte, ó. Eu já sei que existem as tutelas de urgência, as provisórias de urgência e a provisória de evidência. As de urgência podem ser tutela cautelar e tutela antecipada. Pronto, a gente já conhece essas espécies. Certo. O que a gente passa a estudar agora é o seguinte. Como é que eu vou fazer esse pedido dentro de um processo? Como é que eu vou fazer esse pedido da tutela de urgência dentro de um processo? Vai ser antes de discutir o litígio? Vai ser ao mesmo tempo em que eu discuto o direito material? Ou vai ser ao longo do processo em que se discute o direito material? Então, eu também norteei e falei bastante disso na aula passada, na aula que eu gravei, deixei disponível para vocês. Então, quando eu estou falando sobre isso, eu estou querendo saber o seguinte: a tutela de urgência, ela está sendo solicitada de forma antecedente, antes de discutir o mérito, de forma cumulativa, na mesma petição inicial em que eu vou discutir o mérito, eu abro um tópico para falar dessa tutela de urgência, ou eu estou num processo, surge uma situação, discutindo o mérito, surge uma situação urgente e eu solicito a tutela de urgência. Pronto. Dessas três formas é que você pode requerer, seja a tutela cautelar, seja a tutela antecipada. Vai depender de suas necessidades, vai depender da situação concreta, tá certo? Eu citei até alguns exemplos. Por exemplo, imagine aqueles casos de situação de saúde, vida ou morte, é uma situação muito rápida, muito urgente, e você precisa fazer um tratamento urgentíssimo, uma cirurgia, e o plano de saúde nega, dizendo que não dá cobertura para aquilo. Imagina a situação. E aí, como é uma situação de extremo perigo, você pode vir a morrer, você tem uma prova razoável em seu favor, porque você tem um contrato que assinou, né, da seguradora de saúde, você tem lá provas de que vem pagando as suas mensalidades, está tudo ok, e aí você faz esse pedido de tutela antecipada antecedente para que o juiz determine que aquele réu, né, que aquele plano de saúde, de forma ainda provisória, como uma tutela de urgência, determine, realize aquela cirurgia, né, Então, imagine essa situação. Olha, eu não vou discutir ainda o mérito eu vou discutir depois. Realmente, depois a gente vai discutir esse mérito detalhadamente. Mas antes, eu já preciso de uma intervenção imediata. Então, antes de eu discutir o mérito, eu vou solicitar só essa tutela de urgência. Tá certo? Gente, só serve para uma situação extrema como essa que está falando? Não, pode ser para qualquer situação. Pode ser para uma situação que você já poderia colocar tudo na petição inicial.
Você já poderia trazer a discussão do mérito, já na petição inicial, e também, na mesma petição inicial, falar dessa tutela de urgência, mas é uma opção sua, né? Uma opção sua. Por exemplo, aquele caso da Vale, né? Aqueles acidentes que aconteceram na Vale, vocês lembram dessa história? Acho que eu comentei até na aula também, aqueles acidentes que aconteceram na Vale, a destruição de várias cidades, enfim, várias localidades em torno daquela cidade onde se exercia a mineração, né, por culpa, pelo menos imprudência, né, até onde se investigou, pelo menos imprudência da própria empresa, das pessoas que administravam a empresa, enfim, mas naquela situação, e o Ministério Público resolveu entrar com ação civil pública, em virtude dos danos causados à coletividade, danos ambientais, danos àquelas pessoas, e antes mesmo de discutir o mérito, o Ministério Público, por exemplo, lá em Minas Gerais, resolveu ingressar só com uma tutela cautelar antecedente, antes de discutir o mérito. Depois a gente vai discutir o mérito, mas agora já quero solicitar medidas que garantam a efetividade do processo depois, ou seja, bloqueie esse dinheiro das contas bancárias da empresa Vale, um dinheiro que seja razoável, suficiente para que depois, caso ela seja condenada na discussão de mérito, tenha ainda dinheiro de onde tirar, né? Tenha ainda um dinheiro lá bloqueado para ressarcir os prejuízos dessas vítimas e os danos ambientais. Então, uma situação também, tá certo? Então, antes de eu discutir o mérito, eu peço essa tutela de urgência. Como eu falei, acumulativa é quando eu faço tudo na mesma petição. É muito comum isso acontecer na prática. E eu até citei o exemplo para vocês, é muito corriqueiro, que é a ação de alimentos combinado com alimentos provisórios. Então, ingressa com a ação de alimentos e lá também pede liminarmente, provisoriamente, alimentos provisórios, na mesma petição inicial. Eu expliquei para vocês que essa classificação como cumulativa são poucos autores que fazem, tá bom? A maioria dos autores, eles só falam em antecedente e incidental. A incidental seria tanto essa que eu acabei de falar, como a situação em que está lá um processo discutindo um litígio, um método, e ao longo desse processo surge uma situação de urgência, uma situação de perigo. E aí se pede, através de simples petição nos autos, essa tutela de urgência. Então, na interpretação do artigo 294 da lei, a maioria dos autores só falam dessas duas situações. Eu gosto de mostrar essa cumulativa só para mostrar a vocês, assim, que são situações um pouco diferentes, né? Acumulativa para incidental, propriamente dita. Mas, faz-se essa ressalva, tá bom? Depois a gente falou da inércia, via de regra, lá no texto vocês leram. Via de regra, vocês estão me escutando? De Cris travou, mais alguém? Pronto. Então, pronto, que bom. Então, acho que foi só o teu, Cris, mas está gravado aqui também. Depois dá uma olhadinha. Pronto, ó, voltando à história aqui, o princípio da inércia. Via de regra, a tutela provisória, até mesmo pela redação do artigo 299, ela deve ser requerida. Então, se você precisa de uma tutela de urgência, você deve fazer o requerimento dela. Essa é a lógica. Assim como tudo, né, diante do Poder Judiciário. É como a decorrência do princípio da inércia. Lá pelo princípio da inércia, o Poder Judiciário só age quando alguém provoca. Pelo princípio da adstrição, o Poder Judiciário só lhe concede aquilo que você pede. Então, ele analisa aquilo que você pediu e ele concede ou não aquilo que você pediu. Então, existe uma limitação da atuação do Poder Judiciário até para garantir uma espécie de imparcialidade do juiz. Essa é a lógica. Por isso que o artigo 299 diz: a tutela provisória será requerida ao juiz da causa e, quando antecedente, ao juiz competente para conhecer o perito principal. Então, via de regra, deve ser requerida. Essa é a ideia inicial. Deixa eu ver aqui o que o cliente perguntou. O fato de quando o indivíduo contrata um plano de saúde e tem aquele tempo de carência antes de poder utilizar o serviço, o cliente precisando imediatamente, entra na tutela provisória em medida de urgência? Se fosse uma situação como essa, né, mas é tanto, Yuri, eles não podem colocar como carência atendimento de urgência. De urgência eles não podem colocar. Mas, eventualmente, imagina uma situação como essa. O plano, não posso não. Isso aqui é um serviço muito caro, não está na lista de urgência, eu não vou conceder. Obviamente, né, como você bem pensou, ele pode entrar, sim, com esse requerimento de tutela de urgência. Oi, Cris. Jane, no caso, tá me ouvindo? Ouvindo. No caso do juiz deferir
a tutela de urgência antecipada, né, de caráter antecedente. Aí ele vai ter 5 dias para solicitar, 5 dias para, no caso, o autor, né, 5 dias para emendar, né, a inicial. Né? Se o pedido da tutela se confundir com o pedido principal, você só vai repetir no pedido que você pediu como tutela? Pois é porque fica até difícil de você compreender assim, né? Porque, bem, gente, se a tutela antecipada já é exatamente aquilo que eu queria no método, como é que seria essa petição de aditamento? Prazo de 15 dias. Só fazendo a sua observação. Como é que seria Não, isso? mas 5 dias não é se for deferido e indeferido, 15 dias se for indeferido? Não. É no artigo 303, parágrafo 6º. Ele dá esse prazo de 5 dias. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu ver aqui. 303. 303, parágrafo 6º. Deixa eu ver aqui. Está querendo dizer para ver onde é que tu encontrou isso. Caso eu entenda que não há elementos para concessão, esse prazo de 5 dias do parágrafo 6º é para emenda. Quando o juiz entende que você não reuniu naquela petição os requisitos necessários. Quando você não demonstra na petição, fundo boniúdo e o perigo mora. Aí ele te dá esses 5 dias para tu fazer a emenda da petição. E quando ele concede, aí tem 15 dias para você completar o pedido principal. Ok. Uhum. Então, assim, levando em conta, por exemplo, que foi deferido, não é isso a tua pergunta? Sim. Pronto, gente, levando em conta que foi deferido, aí ele tem esses 15 dias para completar o pedido principal. É só ele copiar o que já foi feito? A ideia é assim, Cris. Inicialmente, a discussão que se faz naquele primeiro momento onde se pede essa tutela antecipada antecedente ou a tutela cautela antecedente, é uma discussão que você vai fazer só frisando fumos boniúdos e o perigo mora. Então, essa é a ideia inicial. Olha, você vai discutir aqui, claro, vai mostrar o direito que você quer ver atendido, através da tutela definitiva. Você vai mostrar aqui que tem uma probabilidade de estar correto e você vai solicitar essa tutela de urgência, essa tutela antecipada. Chegando depois e havendo essa concessão e você fazendo essa complementação do seu pedido, aí você vai ter que complementar aquela demanda, trazendo a discussão do litígio, detalhando isso. Quando é uma tutela antecipada, realmente, poxa, gente, mas eu já mostrei ali anteriormente, eu já fiz aquele pedido de tutela antecipada, então se confundem aqui. São situações bem semelhantes. É verdade, mas nessa sua petição de complementação, é onde você vai ter espaço para desenvolver ainda mais esse seu litígio, esse seu direito, argumentar melhor ainda, trazer o restante de provas em relação ao seu direito material. Então, seria mais ou menos isso. Agora, que na tutela antecipada ficam situações semelhantes. Na hora de você fazer seu pedido de tutela antecedente, você tem que pôr na sua mente que a única coisa que você vai discutir naquele momento é fumus boniús e periculum mora. Então, você vai bater muito fumus boniús e periculum mora. Depois você vai bater, no período que complementar seu pedido inicial, aí onde você vai bater nos argumentos de mérito propriamente dito, tá certo? Na prática não é tão fácil de você enxergar essa divisão assim, né? Fica meio confuso nesse aspecto, porque eu acho que eu vou acabar repetindo alguma coisa lá, e vai repetir sim. Você vai pegar aquela fundamentação e você, de certa forma, vai estender. Agora, nesse momento, você não está mais discutindo urgência, você não está mais discutindo, quando complementa o pedido, você não está mais discutindo urgência, não está mais discutindo fumaça do bom direito, não, você vai estar discutindo mérito, dizendo, eu tenho direito por isso, e aí vai trazendo essa fundamentação do seu direito material. Então, essa seria aí a nuance, né, a diferença. Mas, na prática, realmente é difícil de você enxergar, assim, isso de uma maneira muito clara. Teoria é mais fácil, né? A gente fala na teoria, enfim. Essa é a ideia. Voltando aqui para o princípio da inércia, gente. Via de regra, princípio por nada. Via de regra, o princípio da inércia. Então, você deve pedir a sua tutela de urgência. Porém, se admite que em situações excepcionais, essa tutela de urgência ela possa ser concedida de ofício. Ela possa ser concedida de ofício. Isso vem, né, de um negócio chamado poder geral de cautela. O que é o poder geral de cautela? É um poder que o juiz tem de compreender a situação, enxergar que aquela situação tem um risco, e se ele perceber esse risco, por mais que o autor não tenha pedido,
o juiz ele pode sim conceder medidas que ele julgar conveniente. Essa ideia do poder geral de cautela se extrai, de certa forma, do artigo 297 do CPC, que diz: o juiz poderá determinar as medidas consideradas adequadas para a efetivação da tutela provisória. Então, se o juiz entender que é necessário a concessão de algo que não foi solicitado inicialmente pelas partes, ele pode sim conceder essa tutela cautelar, mesmo que não tenha sido requerida, tá certo? A jurisprudência admite isso para situações excepcionais, como, por exemplo, discussão de natureza alimentar, discussão de natureza de saúde, discussão de natureza ambiental, para situações onde há um risco muito premente, um risco muito né, muito arriscado. Imagine uma pessoa entrando com essa ação, imagine a ação onde ele vai discutir um método. Ele entra com a ação de obrigação de fazer contra o plano de saúde, para que o juiz determine que o plano de saúde tem a obrigação de autorizar aquela cirurgia. Imagine isso. Aí ele conta a história lá para o juiz, ele diz: juiz, isso é uma situação de muito risco, porque se eu não fizer logo essa cirurgia, eu corro risco de ter uma sequela, ou de morrer, etc. Só que, nessa ação em que ele discute essa obrigação de fazer, no plano de saúde, ele não pede nenhuma tutela de urgência. Aí o juiz analisa o processo e diz: espera aí, esse processo eu vou ter que mandar citar o plano de saúde, vai ter uma audiência de conciliação, depois da audiência vai ter o prazo de 15 dias úteis para o plano de saúde se defender, depois tem saneamento, instrução, esse processo vai demorar 1 ano. Esse indivíduo não pediu nenhuma tutela provisória. A princípio, pelo princípio da inércia, pelo princípio da distinção ao que foi pedido, o juiz não poderia conceder nada. Mas, em virtude desse poder geral de cautela, é que se admite que, nesse caso, mesmo sem requerimento, o juiz enxergando uma urgência urgentíssima, ele possa, de ofício, conceder aquilo e conceder aquela tutela de urgência, mesmo que não tenha sido expressamente requerido pelo autor, né, pelo requerente, pelo autor. Nesse caso, obviamente, ele está percebendo essa situação de extremo risco. Então, essa é a discussão que se faz sobre isso aqui, tá certo, gente? É bem interessante essa discussão. Vocês também leram. Por fim, vocês viram a história da contracautela, né, que o juiz pode... vamos ler o 300 para primeiro. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea, ou seja, exigir uma garantia. Caução significa garantia, tá certo? Caução real, garantia através de um bem. Penhor, quando eu dou um bem imóvel, penhor, quando eu dou um bem imóvel, como garantia, um carro como garantia. Hipoteca, quando eu dou um bem imóvel. E anticrese, que são os frutos de um bem imóvel. Aluguéis de uma casa, eu deixo aqueles aluguéis como garantia. Pronto. E a caução fidejussória é a fiança. Eu indico um fiador, uma pessoa assume a obrigação de pagar aquilo por mim. Então, o juiz pode, a depender da situação, condicionar a concessão da tutela de urgência a esse oferecimento de garantia. É assim, concedo essa tutela de urgência que você está querendo, porém, você tem que dar uma caução, você tem que dar uma garantia. Caso saia derrotado, você possa resguardar, né, ressarcir os danos que o outro venha a sofrer. Mas a própria lei diz o seguinte, podendo a caução ser dispensada, se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Olha, tudo bem, você é pobre, já ficou claro aqui pela petição inicial que você é pobre, então realmente, nesse caso, eu vou dispensar essa garantia, essa caução, essa contracautela, certo? E, por fim, vocês viram também, a gente falou, o texto falou, vocês viram, leram, a ideia da medida liminar. O que é uma medida liminar? Primeiramente, a gente não pode confundir liminar com urgência. Liminar significa aquilo que foi decidido antes de ouvir a outra parte. É isso que liminar significa. Tanto tem liminar de urgência, como tem liminar de evidência. A dinâmica é só que aquilo foi concedido antes de escutar a outra parte, tá certo? O artigo 300, parágrafo 2º, diz o seguinte: a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Olha que coisa interessante. Não é regra que você pedindo uma tutela provisória, o juiz já concede sem escutar a outra parte. Isso é o que a gente chama de liminar, né? Isso é o que a gente chama de inaudita altera pars, sem escutar a outra parte.
eu tenho que pedir. A lógica é que se eu estou pedindo uma tutela de urgência, e se for uma situação extremamente urgente, eu tenho que pedir que essa tutela de urgência seja liminar. Então, correto na minha petição é tutela de urgência em caráter liminar. Porque eu já estou dizendo ao juiz, juiz, isso é urgente, eu não posso esperar que o senhor cite e dê espaço para o outro se defender sobre essa tutela de urgência. Eu quero que o senhor já conceda antes mesmo de escutar a outra parte, tá certo? Porque tanto essa tutela de urgência ela pode ser concedida de forma liminar, como ela pode ser concedida após justificação prévia, né? Ela pode ser concedida após o outro também se defender, tá certo? Então, tem que ter essa nuance, tem que ter essa observação aí também. Falei, vocês viram no texto, melhor dizendo, algumas limitações às liminares. Eu não vou avançar muito aqui, gente, nessa discussão, vocês devem ter lido também de uma forma mais detalhada, mas, assim, algumas leis, só falando por alto, né, e aí quem ainda não leu esse texto, deixei disponível para vocês na sexta-feira. Peço que vocês leiam lá, porque vai explicar até com mais detalhes sobre isso também, tá certo? E quem ficar com dúvida também a gente conversa agora, ou quando aparecerem as dúvidas. Mas, assim, de um modo geral, a lei, as leis, elas trazem algumas limitações a liminares. Especificamente, a lei do mandado de segurança, a lei 2016, traz restrições a isso, e a lei das medidas cautelares contra o poder público, que é a lei 8437/92, tá certo? Uma remete-se à outra, mas no contexto geral, o que é que se diz? Parágrafo 2º do artigo 7º da lei do mandado de segurança. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários. Primeiro, calma aí, Jane. Mandado de segurança, a gente está falando de poder público, né? Então, na relação do poder público, não será concedida uma medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários. 2. A entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior. Então, imagine que uma mercadoria está retida lá na Receita Federal, uma aduaneira, e você quer a liberação. A lei está dizendo que não pode. Liminarmente, não. 3. A reclassificação ou equiparação de serviços de servidores públicos. O servidor público que quer a sua equiparação salarial com o outro. Olha, pode conseguir, mas liminarmente não. Só depois da decisão de mérito no final. E a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Então, concessão de aumento também não pode, vantagem não pode, ou pagamento de qualquer natureza. Pronto. O que a gente vai se apegar aqui um pouco é essa história de pagamento de qualquer natureza. Com essa vedação de liminar para pagamento de qualquer natureza, que se aplica não só ao poder público, mas de uma maneira geral, é que, de certa forma, a lei ela ampliou demais o âmbito. Então, por essa lógica, se a gente pegar que não pode eliminar para pagamento de qualquer natureza, então não pode eliminar numa ação de alimentos, teoricamente. Não pode eliminar numa situação dessa, de uma situação, por exemplo, como fornecimento de medicamentos. Você precisa de um medicamento, o município e o estado que deveria fornecer não fornece, você ingressa com a obrigação de fazer e pede já eliminar para que o juiz determine o pagamento, a entrega daquele medicamento. Por mais a lei de mandado de segurança, combinado com a lei do 437, proíbe que seja concedida esse liminar para que se ordene o pagamento de alguma coisa. Só que a jurisprudência foi, aos poucos, interpretando esses artigos legais, interpretando de modo a entender quando, de fato, não se pode eliminar e quando, de fato, pode. Então, situações que envolvem a natureza alimentar, né, como previdenciário, é admissível. Essa parte de equiparação salarial de servidor público, não, mas previdenciário se admite, a jurisprudência admite liminar contra o INSS tranquilamente. Alimentos, vocês já sabem que sim, até porque a própria lei de alimentos assim já permite. Situações de saúde, como medicamentos, etc., a jurisprudência também admite. Entendeu? Então, assim, apesar da lei trazer uma ideia muito ampla do que não se pode conceder e eliminar, na prática a jurisprudência vai tolhendo isso, tá certo? E lá no texto que eu deixei para vocês, fala um pouco sobre isso também. E aqui eu estou só falando de uma maneira mais rápida, resumida. Então, foi isso que a gente viu na aula de sexta-feira. Na aula de
Ontem, deixa eu só parar aqui Deixa eu já parei. Na aula de ontem, vocês já estão visualizando aí, gente, agora, né? Apresentação do slide, pronto. Na aula de ontem, vocês começaram o estudo acerca do procedimento da tutela cautelar, certo? Então, o que é que eu fiz? Fiz o seguinte, ó. Aula de ontem, eu deixei uma videoaula sobre o procedimento da tutela de urgência cautelar. Regras gerais e tutela cautelar. Na aula de sexta-feira, assíncrona, vocês vão estudar o procedimento da tutela de urgência antecipada. Falando da antecedente. Ontem foi cautelar antecedente, sexta vai ser antecipada antecedente. Antes da gente continuar esses procedimentos, eu queria fazer com vocês uma atividadezinha aqui hoje e já discuti-la, se possível ainda hoje. Tem 1, 2, 3 casos e um VOF. Não são muito complexos, mas são exatamente do que a gente já estava discutindo, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, agora são 7h18, vamos aí tentar fazer essas questões até mais ou menos aí, não sei se vai dar tempo tudo isso, mas vamos mais ou menos até 7h45, tá? Dá quase 30 minutos. E aí, quando a gente retornar às 7h45, a gente faz a correção, tenta fazer a correção dessa atividade, tá certo? Que é para fechar essa parte inicial aí. Semana que vem, na aula síncrona da semana que vem, eu vou parar um momento para a gente discutir, revisar o procedimento da tutela cautelar e o procedimento da tutela antecipada, fazendo correções de algumas atividades sobre o tema que eu vou deixar para vocês, tá certo? A gente vai fazer uma atividade e vai revisando esse tema do procedimento da tutela cautelar e da tutela antecipada. Ok, gente? Tranquilo? Jânio, Oi. a gente vai precisar responder tudo em Word para poder enviar? Pode ser feito no caderno também. Deixa eu ver aqui se eu coloquei para vocês enviarem. Eu acho que eu coloquei, que aí serve como atividade extra. Deixa eu só ver aqui, viu? Pronto, eu deixei lá no sistema essa atividade. Eu coloquei como prazo para vocês me enviarem ainda hoje. Caso não dê tempo, a gente fazer aqui na aula, e eu amplio o prazo, não tem problema não. Porque a ideia seria vocês fazerem logo isso e a gente tentar corrigir. Aqui, gente, eu coloquei a primeira questão aí, mas vamos fazer o seguinte, tentem extrair lá do sistema para vocês fazerem, já indo fazer, baixando, mas eu posso deixar aqui também, Alan, se você quiser. Desculpa. Esses casos tem que enviar e colocar no portal? Eu não entendi, não. Esses casos vocês vão fazer e vão colocar até o final da noite, acho que vou colocar até umas 10 horas por aí, vocês vão postar lá no Leão Digital, tá certo? Para valer como uma atividade extra. Mas os da semana passada também, os que foram feitos? Da semana passada, eu nem lembro qual foi da semana passada. A gente fez os casos, assim, mas... Não, aqueles foram na aula mesmo, né? Não teve atividade para submeter. Foi na aula, não, foi assim, na própria aula. Na aula, Pronto, aqueles não. Aqueles foi só pra gente discutir na aula. Esses aqui eu quero que vocês postem, tá bom? Tá. Vamos porque tem aula 8 horas, aí talvez não dê tempo hoje, né? Não, se não der tempo, aí eu estico o prazo para vocês, tá bom? Mas vamos começar agora. Eu vou dar 30 minutos aqui, 9h50 a gente tenta retornar. Quem tá com problema, eu posso ir adiantando aqui também os slides, tá bom? Ou então vamos fazer o seguinte, para ser mais dinâmico. Eu vou dar agora até 9h29, 9h30, para vocês fazerem a primeira. Aí depois a gente discutir a primeira, aí pula para a segunda, aí vai discutindo um por um, e aí talvez a gente consiga fazer hoje, vai ser mais rápido, tá bom? Então vamos lá, comecem a fazer essa primeira, depois eu vou mudando o slide e a gente vai discutir. Quem for terminando a primeira, já coloca aí no chat, terminei, viu? Para a gente ir agilizando. Então pronto, gente, mãos à obra. Já eu volto para a gente discutir essa questão, primeira questão.
Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou aqui no áudio, viu? Estou no chat também, no áudio e no chat.
Oi, gente, terminaram a primeira? Pronto, vamos lá fazer a discussão rapidinha dela aqui. Bem o que a gente estava conversando hoje, né? Ó, há 20 anos, José construiu sua residência em um terreno que adquiriu de Mário, mediante escritura particular no bairro da Betolândia. Atualmente, porém, referido bairro, que era pouco povoado há 20 anos, está em plena expansão. Ao realizar obras de infraestrutura no bairro, a prefeitura do município, após pesquisa em seus arquivos, tomou conhecimento de que José construiu de maneira irregular sobre imóvel público. Na verdade, o terreno adquirido por José de Mário faz parte do patrimônio do município e se destina, de acordo com o plano diretor do município, à construção de uma rua. Por fazer parte do patrimônio público, a prefeitura do município de Juazeiro ingressa com ação reivindicatória, combinada com demolitória, combinada com indenização por danos materiais contra José. Em virtude da urgência para um interesse público, a abertura da referida rua, uma vez que melhorará o tráfego de veículos e pedestres naquele bairro, o poder público requer, provisoriamente e em caráter liminar, a demolição do imóvel e a indenização por danos materiais. Pergunta-se, os pedidos provisórios, que são, quais são os pedidos provisórios? É a destruição e os danos materiais. São de natureza cautelar ou antecipada e justifique. Por quê? O que é que vocês colocaram? Quem fez já? Antecipada. Pronto, antecipada. Perfeito. Por que que é antecipada? Ó? Porque a gente está aqui nessa situação buscando usufruir o que só teria direito a usufruir com a sentença. E se você parar para pensar, para analisar bem, aquilo que está pedindo de forma provisória se identifica, é idêntico àquilo que se pede ao final do processo. Então, foi o que a gente discutiu na nossa primeira aula, inclusive. Então, são pedidos de natureza antecipada. B. De acordo com a sistemática do novo CPC, a tutela provisória demolitória poderá ser concedida pelo magistrado, e a letra C é a mesma coisa, falando da indenização, né? A tutela indenizatória poderá ser concedida pelo magistrado de forma provisória. E aí? Sim ou não, por quê? Perfeito, é isso mesmo. Como Cris disse, ó, não, pelo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Há um iminente perigo dessas decisões provisórias se tornarem irreversíveis no final do processo. Né? Por quê? Porque se o juiz determina a destruição da casa, destruiu a casa, e se chegar lá no final do processo e for demonstrado que tinha sido um erro da prefeitura, que não era bem aquele local que era imóvel público, mas sim outro, já destruiu tudo. Ah, mas pode construir de novo? Sim, pode construir de novo, mas não é a mesma casa, é outra casa, né? Quando você concede algo que pode se tornar reversível, destruiu, já é outra casa, se eventualmente construir. Olha, isso causa um transtorno muito grande. Então, há um perigo da irreversibilidade da medida. Assim como também, gente, dinheiro, né? Dinheiro, vocês viram que pagamento de qualquer natureza, via de regra, é proibido ser concedido como tutela provisória. Via de regra, a gente viu lá na Lei de Mandado de Segurança, via de regra, pagamentos de qualquer natureza, não é possível sua concessão. Via de regra, né? Ele falou aqui das situações que sim. Então, uma situação indenizatória, você não vai conseguir, gente, jamais uma tutela antecipada em seara indenizatória, a não ser que, em alguns casos excepcionais, como aquela situação que a gente viu sobre alimentos, né? A indenização em virtude de acidente, etc. Mas, via de regra, você não consegue tutela antecipada em se tratando de indenização quantia. E tudo bem, é o poder público. Não, o poder público, depois eu posso receber. Pode, até pode, mas imagina se for um valor alto e que, eventualmente, aquele valor vá para sistema de pagamento em precatórios, e, de repente, essa pessoa, para rever aquele dinheiro do poder público, passe anos e anos e anos aguardando numa fila. Então, não dá, gente. Né? Então, se torna, assim, uma situação passível de ser irreversível, tá bom? Então, letra B e letra C, a mesma resposta. Não pode haver essa concessão dessas tutelas provisórias em virtude do perigo da irreversibilidade da medida, que é latente, conforme o artigo 300, parágrafo 1º, não é isso? Salvo engano. Então, essa é a ideia. Vamos para a segunda?
Essa segunda é até mais rápida. Vamos lá. São 7h34, uns 7 minutinhos mais ou menos para vocês tentarem fazer.
Vamos lá, gente, ó. O Ministério Público Estadual ingressou com ação civil pública contra a indústria química Sujeira Total, em virtude de danos ambientais por esta última causados. A empresa requerida opera em uma fábrica em que não há sistema de tratamento para os resíduos químicos, assim, lançando os dejetos de maneira irregular e poluindo os lençóis freáticos do município em que funciona. Em sua petição inicial, requer no mérito que o juiz determine que a empresa construa uma rede de tratamento dos dejetos químicos, que recupere o meio ambiente afetado pela poluição, bem como a indenização pelos danos morais causados à coletividade. O juiz, porém, ao analisar a petição inicial, mesmo sem haver requerimento da parte autora, resolve conceder tutela provisória de urgência, determinando... Gente, tem alguém com o microfone aberto aí. Resolve conceder a tutela provisória de urgência, determinando a medida de suspensão do lançamento dos dejetos químicos no meio ambiente, sob pena de multa diária de R$ 10.000 e fechamento do estabelecimento. A empresa, indignada com a decisão, interpõe agravo do instrumento tempestivamente, alegando que o juiz feriu a imparcialidade e agiu de ofício de maneira perniciosa, perigosa. Os argumentos jurídicos da empresa irão prosperar, ou seja, o Ministério Público entrou com ação civil pública, em virtude de danos ambientais, fez a discussão do mérito, porém não fez nenhum pedido de tutela provisória. O juiz, porém, concedeu tutela provisória de ofício, e a empresa, então, questiona que ele não poderia conceder essa tutela provisória de ofício. E aí, está correto os argumentos da empresa ou não? Não, poder geral de cautela, situação de perigo e dano extremo, poderá conceder de ofício. O STJ admite de forma excepcional, como no caso que é de risco de dano irreparável ou difícil reparação. Pois é, excepcionalmente, em situações como essa, né, em que há um risco muito elevado, pode sim o juiz conceder de ofício, fundamentando exatamente nesse poder geral de cautela. Então, essa era a ideia da questão, que vocês compreenderam muito bem também. A próxima questão, gente, na realidade, é sobre o conteúdo da aula passada, da videoaula passada, tá certo? Tentem fazer aí. Deixa eu antecipar logo aqui. Jânio, não ficou claro. Então, pode ou não pode? Vamos lá. O juiz pode conceder de ofício, nesse caso, ele pode sim conceder de ofício. Eu coloquei sim. Uhum. Então é porque eu não sei qual o contexto colocou, se sim que poderia ou se os argumentos estavam corretos. Que poderia, que sim poderia. Sim, poderia, exatamente. Uhum. Pronto. Então você acertou pelo outro caminho, porque a pergunta, porque a pergunta estava sendo feita assim, os argumentos da empresa estão corretos, entendi. De não ser de ofício, né? Então, pronto, a empresa estava errada. O juiz poderia, sim. Vocês raciocinaram igualmente aí, por ângulos diferentes. Pronto, essa última questão aqui, ela é uma questão que envolve tutela cautelar, tá certo? Deixa eu ler logo aqui para a gente ir agilizando, e aí vocês já vão também tentando fazer. José ingressou em 1º de agosto com uma ação cautelar antecedente contra Maria, cautelar antecedente, presta atenção, pleiteando o bloqueio de suas contas bancárias a fim de garantir o futuro pagamento de um suposto débito do qual é titular. Após a contestação tempestiva de Maria e devido à instrução do processo, o juiz deferiu a tutela cautelar antecedente em 10 de setembro, uma terça-feira, tendo sido efetivada em 16 de setembro, após o oficiamento bancário. Sabendo que as partes foram intimadas da decisão no dia 13 de setembro, sexta-feira, e da efetivação da medida no dia 20 de setembro, pergunta-se até que data deve José completar o pedido principal nos autos e por quê? B. Sabemos que, se José não fizer a dedução do pedido principal no prazo legal, o processo será extinto sem julgamento de mérito. Neste caso, pode José novamente pleitear a medida cautelar em novo processo? E o mérito será prejudicado por extinência do mesmo? É sobre a videoaula da aula passada, conforme eu já falei, do procedimento da cautelar. Então, tentem aí fazer. Eu vou dar... Agora sim, deixa eu perguntar a vocês. Vocês preferem deixar essa para discutir junto com a tutela antecipada na próxima aula, ou vocês já querem resolver essa? Pois pronto. Pois vamos fazer... Não, mas não acabou ainda não. Não acabou ainda não.
Vamos, vai uma tortura, não é não? Pois vamos pular essa, porque essa é mais complexa, por isso que eu estou perguntando. Vamos fazer só esse VUFzinho aqui, tá bom? Rapidinho, prometo, 5 minutos só, esse VUFzinho. Vamos fazer esse VUF, deixa essa terceira questão para a próxima aula, síncrona, enfim, que vai ser, tem um pouco mais de complexidade para vocês tentarem aí refletir. Então, pronto. Deixa eu ler aqui com vocês e vão respondendo. Vocês vão dizendo se é verdadeiro ou falso. Na sistemática do novo CPC, não há mais tutela de natureza cautelar, subsistindo apenas o processo cautelar. É através desse processo que serão concedidas as tutelas provisórias. VUF. Falso. Por que está falso? Está falso, conforme o Sibeli diz, a resposta é falsa. Por quê? Ó? Na sistemática do novo CPC, não há mais processo cautelar, mas tutela cautelar é para quem está estudando, né, gente? Tem tutela cautelar, não tem processo cautelar exclusivamente para analisar essas tutelas cautelares, tá bom? Então, falso. O item 2. A tutela jurisdicional se classifica em definitiva quando faz coisa julgada ou provisória, quando ainda admite sua modificação. As tutelas provisórias, na ótica do novo CPC, classificam-se em tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência. Esta última, por sua vez, pode ser tutela cautelar ou satisfativa e tutela antecipada ou conservativa. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Tem 2 erros, ó. Tem 2 erros. Deixa eu ver aqui, que Sibeli digitou. A tutela de evidência não comporta a subdivisão, é verdadeira. Essa subdivisão é referente à tutela de urgência, que pode ser de caráter antecipado, ou incidental, antecipado ou cautelar. Né? Cuidado só com detalhes, Sibeli. Não é antecipado ou incidental, é antecedente. É bem capcioso isso aí, viu? É antecedente ou incidental, antecipado ou cautelar. Cuidado, porque você colocar antecipado em vez de antecedente já muda o sentido da coisa. Tá certo? O que é que está errado? Primeiro, essa subdivisão que o Sibeli já percebeu. E o segundo erro é isso aqui, ó. Pode ser tutela cautelar ou satisfativa. Na realidade, o sinônimo de cautelar é conservativa. E o sinônimo de antecipada é satisfativa. É uma situação bem pegadinha aí, né, desse VUF, mas, enfim, vocês perceberem também essa atenção. E a última. Apesar de terem os mesmos requisitos, a tutela cautelar e a tutela antecipada não se confundem, certo? Assim, afirma-se que é a tutela antecipada a forma pela qual os efeitos práticos, concretos, reais da tutela jurisdicional satisfativa pleiteada sejam fluídas antes do tempo que não fosse pela intervenção do magistrado, emergiriam. A tutela cautelar, por sua vez, tem como fim assegurar, isto é, salvaguardar, acautelar um direito ameaçado, criando condições de, pela intervenção jurisdicional, imunizar uma situação de ameaça, equilibrando no plano do processo a situação das partes em conflito no plano material. Corretíssimo. Isso aqui, na realidade, é trecho da própria bibliografia, que tenta fazer essa diferenciação, mostrando a tutela cautelar e a tutela antecipada. Então, é verdadeiro, tá bom? Gente, antes de encerrar, vamos fazer o seguinte. Eu já vou encerrar, vou liberar vocês. Mas deixa só... Estão ficando bom demais, né, Cris? Então, vocês estão ótimos. Acertaram todas. Deixa eu só fazer um adendozinho aqui rápido. Em virtude de muitas solicitações, inclusive no WhatsApp, enquanto vocês estavam fazendo, muitos estavam solicitando no WhatsApp, que estava com problema no sistema, etc, tal, né? Enfim, N problemas, eu posso estender esse prazo para vocês lançarem essa atividade, tá bom? Vocês tentarem lançar a atividade. Eu vou deixar o quê? Até quinta-feira, tá bom? O prazo? Tá certo? Pronto, vai ficar até quinta-feira. Agora, obviamente, que vai ficar lá e a aula que eu estou gravando hoje, ela não vai ficar disponível para vocês, né? Enfim, vocês vão ter que lembrar aí na memória o que é que a gente conversou aqui na aula, tá bom? Façam e lancem lá no sistema e tentem fazer essa questão 3. O caso 3 vocês vão fazer, tá bom? Façam, que a gente vai discutir na próxima aula. Até domingo, John. Eita, John, aí tu me mata desse jeito. Dá não, vamos botar então até sexta, meia-noite. Pronto, que é a noite de quinta, tá bom? Até sexta-feira vocês se virem aí para colocar lá no sistema. Tá? Não, estica muito não. A outra já vai para sábado, daqui a pouco tá final de semestre. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado aí pela participação de vocês, pela paciência. Eu vou colocar a presença de vocês.
Vocês são poucos, vocês poderiam responder a chamada aqui, não era? Vocês estão com coragem? Não, eu faço a chamada pela plataforma aqui, beleza? Eu vou fazer a chamada pelo e-mail, já. E é isso. Fiquem liberados aí, tá bom, gente? Muito obrigado aí e até a próxima. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou às ordens aí.